Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e eu vim te falar todos os jogos da sétima rodada da Série D, tá? Lembrando que os jogos vão iniciar no sábado e vão finalizar na segunda-feira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você gostar e comenta aqui embaixo qual time você está torcendo aí na Série D, tá? Qual time você quer que vá para a Série C em 2023. E agora vamos aos jogos. A gente vai iniciar no sábado pelo grupo A1, às 4h30 da tarde, com o Porto Velho de Rondônia e o Rio Branco do Acre se enfrentando lá no estádio Aloísio Ferreira. E esse jogo ele vai ser um embate direto aí pela vice-liderança do grupo A1, tá? Porém, se o Amazonas deixar, a gente vai ter aí o próximo líder aí do campeonato. E o segundo jogo já vai ser um pouquinho mais tarde, às 6 horas da noite, lá no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, porque o Náutico vai enfrentar o Trem do Amapá. E o Trem, né, se o Trem conseguir, ele ganhou na última rodada. Então, se o Trem conseguir novamente, ele vai chegar aí bem pertinho de engatar no G4. Ele que estava na última posição, estava sofrendo horrores lá no Z4, mas conseguiu sair depois da última vitória. Vamos ver se o Náutico também vai ter essa sorte, né? Porque o Náutico tá sofrendo aí no Z4, coitado. Vamos ver se ele consegue se livrar também do Z4 ganhando do Trem. Mas eu acho que assim, né, ele vai ter essa vantagem porque ele vai jogar em casa. Mas o Náutico, ele tá tomando muitas goleadas aí. Então acho que não vai sofrer aí um pouco para poder ganhar, né? E agora a gente já pula para o grupo A2, porque vamos ter todos os jogos, né, no sábado, tá? Então vamos para o primeiro jogo, que vai ser às 3 horas da tarde lá em Belém, no estádio Francisco Vasques, tá? Que vai ser entre a Tuna Luso e o Motoclube do Maranhão. Esse jogo vai ser às 3 horas da tarde. E vamos ver se a Tuna Luso, que é a última colocada aí da tabela do grupo A2, consegue, né, desbancar o líder, que é o Motoclube. Vinha aí de uma derrota, tá, na rodada passada, mas conseguiu se recuperar e ganhou, tá, na rodada 6, no caso ele ganhou, tá? E então vamos ver o que é que vai dar nesse jogo. Eu acho que vai dar o Motoclube, porém, vamos ver se a Tuna Luso consegue, né, se restabelecer aí na Série D e conseguir atingir ali uma vaguinha melhor, né? E o segundo jogo já vai ser um pouquinho mais tarde, às 3h30, tá? Lá no estádio Pinheirão, lá na cidade de São Mateus do Maranhão. Esse jogo ele vai ser entre a Juventude Samas e o 4 de julho. Um jogo entre dois times que estão ali sofrendo nas últimas posições. E às 4 horas da tarde a gente tem lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, o Fluminense enfrentando o Pacajus do Ceará. Vai ser um baita jogo, até porque se o Fluminense ganhar, ele pode chegar ali na vice-liderança. Mas se o Pacajus ganhar, já vamos ter um novo líder no grupo A2. Então, vamos ver aí no que é que vai dar. Vamos ver também se o Motoclube ele vai perder esse jogo, né, que ele vai ter aí contra a Tuna Luso. Se o Motoclube perder e o Pacajus ganhar, a gente já vai ter um novo líder no grupo A2. Mas tudo pode acontecer, né? E o último jogo da noite vai ser às 6 horas, tá? Entre o Tocantinópolis e o Castanhal do Pará. Esse jogo vai ser lá no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, no Tocantins, às 6h30 da noite. E vai ser um embate direto, tá? Porque os dois times, tá? Ambos têm aí 9 pontos. Então, quem ganhar dos dois times já vai entrar ali de vez no G4 e vai ficar lá, né? Vamos ver se na próxima rodada eles vão conseguir se manter. E pelo grupo A3, a gente vai ter 2 jogos no sábado. E o primeiro jogo vai ser às 3 horas, entre o São Paulo Cristal da Paraíba e o Retrô de Recife. E vai ser um baita jogo, porque os dois estão nas primeiras posições, né? No caso, o Retrô é o líder, tá? Com 14 pontos. E o São Paulo Cristal é o vice, tá? Com 10 pontos. Então, mesmo que o São Paulo Cristal ganhe, o Retrô ainda vai ser o líder com 1 ponto de diferença, né? Então vamos ver o que é que vai dar esse jogo. Já às 5 horas da tarde a gente vai ter aí no Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte, no Ceará, o Icasa enfrentando o América de Natal. Esse jogo vai ser às 5 horas da tarde. E esse jogo vale uma vaga aí no G4, porque se um dos dois times ganhar, já entra aí de vez no G4, né? Então vamos ver, né? Lembrando que o Icasa perdeu o último jogo para o Retrô, já o América saiu no empate com o São Paulo Cristal, né? No 0-0, então o América já vem aí com fome de gol, né? E o Icasa, com certeza, o tadinho, né, gente? Quer se vingar aí do jogo aí que tomou 3-0 aí do Retrô. Então vamos ver o que é que vai dar esse jogão. E pelo grupo A4, a gente também vai ter 2 jogos no sábado. O primeiro jogo vai ser lá no Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, com a Juazeirense enfrentando o Asa de Arapiraca. Esse jogo vai ser às 6 horas da noite.
E se a Juazeirense ganhar, já vai desbancar aí o Asa, tá? Que está na primeira posição, é o líder do grupo A4. Então vamos ver se o Asa vai deixar, né? Ou se ele vai abrir aí mais vantagem para continuar na liderança do grupo A4. Já às 7 horas da noite, a gente vai ter um jogão entre o CSE de Alagoas e o Atlético de Alagoinhas. Esse jogo ele vai ser lá no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, Alagoas. E vai ser um jogo importante, porque se o Atlético de Alagoinhas ganhar, ele já vai sair da penúltima posição, tá, desse grupo. Porém, se o CSE ganhar, ele já vai aí subir mais algumas posições e pode sim entrar no G4. Vai depender dos outros confrontos. E pelo grupo A5, a gente vai ter apenas um jogo no sábado. E esse jogo ele vai ser entre o Brasiliense e o Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Esse jogo ele vai ser às 3h30 da tarde, lá no estádio Defele, no Distrito Federal. E lembrando que o Brasiliense ele é o líder, tá, absoluto desse grupo. Não tem nenhuma derrota, não perdeu ainda, está invicto. Já o Costa Rica, ele tem aí 2 derrotas na Série D, mas ele tá muito bem, tá com 10 pontos. Então, assim, se ele ganhar, tá, do Brasiliense, o que eu acho muito difícil, né, ele vai chegar aí bem pertinho ali de assumir a liderança, tá? Ele vai ficar com 13 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que tem o Anápolis, tá? Então, vamos ver o que é que vai dar esse jogo. E pelo grupo A6, a gente vai ter 3 jogos no sábado. O primeiro jogo vai ser às 4 horas da tarde entre a Caldense e a Ferroviária de São Paulo. Esse jogo ele vai ser no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, Minas Gerais, e vai ser um confronto bem delicado aí, porque vai ser entre os times que estão nas últimas posições, tá? A Caldense está na 8ª posição com 2 pontos e na penúltima posição está a Ferroviária com 5 pontos. Então, assim, mesmo que a Caldense ganhe esse jogo, ela ainda vai continuar no Z2, né? Mas se a Ferroviária ganhar, ela já vai subir algumas posições, não vai conseguir entrar no G4 ainda, mas vai ficar bem perto. E o segundo jogo, também às 4 horas da tarde, vai ser entre o Real Noroeste e o Bahia de Feira. Esse jogo ele vai ser lá no estádio José Olímpio da Rocha, lá em Águia Branca, no Espírito Santo. E se o Real Noroeste ganhar, ele já volta aí para a primeira posição, tá? Assume a liderança do grupo A6. Mas se o Bahia de Feira ganhar, ele já vai chegar aí bem perto do G4. E do Espírito Santo, a gente já vai para Limeira, São Paulo, porque vamos ter o Inter de Limeira enfrentando o URT de Minas Gerais. Esse jogo vai ser lá no estádio Major Levi Sobrinho, às 4 horas da tarde. E para quem viu o URT na última posição da Série D, tomando várias goleadas, tá? Porque inclusive a maior goleada que a gente teve até agora foi do URT, lá na primeira rodada ainda, tá? Ele agora está na 5ª posição, então assim, tá praticamente com o pé ali no G4, né? E o Inter de Limeira entrou aí no G4, então assim, se ele ganhar, tá, esse jogo, ele já vai ter aí um avanço, então ele pode chegar ali a assumir a liderança, vai ficar bem pertinho de assumir a liderança, mas o URT, se ele ganhar, ele já entra de vez no G4, né? Então vamos esperar aí para ver o que é que vai ser desse jogo. E pelo grupo A7 a gente vai ter aí 4 jogos no sábado. Então vamos iniciar logo pelo primeiro jogo, que vai ser entre a Portuguesa e a Cianorte. Esse jogo ele vai ser às 3 horas da tarde, lá no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. E os dois times, tá, estão bem complicados aí. A Portuguesa está na última posição e a Cianorte não está na última posição, mas está com o pé ali no Z2, né? Porque não está nada bem, já perdeu nas 2 últimas rodadas. E agora é a chance, né, desses times, um dos dois, se eles conseguirem a vitória, né, saírem dessa zona perigosa. E o outro jogo, que também vai ser às 3 horas da tarde, vai ser entre o Paraná e o Santo André. Esse jogo ele vai ser lá no Durival Brito, em Curitiba, no Paraná. E se o Paraná ganhar esse jogo, ele assume, tá, a liderança do grupo A7. Já se o Santo André ganhar, ele vai entrar aí no G4. Mas o Paraná tá muito bem, então eu acho difícil ele entregar aí de bandeja essa vitória para o Santo André. Será que vamos ter um novo líder? Lembrando que o líder atualmente é o São Bernardo. E tanto ele quanto o Paraná possuem 12 pontos. E por falar no São Bernardo, às 4 horas da tarde do sábado, vamos ter lá no estádio 1º de Maio um jogão entre o São Bernardo e o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Sobre o São Bernardo, é aquilo que eu falei, né? Ele está na liderança, então se ele ganhar esse jogo, que eu acho que é bem provável também, vai continuar na liderança e nada de liderança para o Paraná. Mas se o Nova Iguaçu ganhar, o Nova Iguaçu, que está na 3ª posição, ele já vai aí brigar por uma vaga na liderança também. E o último jogo desse grupo, tá, que é o grupo A7, vai ser também às 4 horas da tarde, entre o Oeste e o Pérolas Negras. Esse jogo ele vai ser lá na Arena Barueri,
em São Paulo. E se o Oeste ganhar, ele que já está no G4, ele vai permanecer no G4. Mas se o Pérolas Negras ganhar, ele vai sair da penúltima posição, que ele está no Z2, né? Então vamos ver quem que vai ganhar esse confronto. E pelo último grupo da Série D, a gente tem pelo grupo A8, 2 jogos no sábado, tá? O primeiro jogo vai ser entre o Aimoré e o Juventus de Santa Catarina. Esse jogo ele vai ser às 3 horas da tarde, lá no Cristo Rei, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E lembrando que o Aimoré, tá? Ele está no G4 desse grupo, mas o Juventus ele está na última posição, tá? No Z2. Então, será que o Aimoré vai entregar aí uma vitória jogando em casa para o Juventus? Eu acho difícil. E o próximo jogo vai ser às 4 horas da tarde entre o Marcílio Dias e o São Luís do Rio Grande do Sul. Esse jogo ele vai ser lá no Hercílio Luz, tá? Em Santa Catarina, em Itajaí, Santa Catarina. E os dois times que estão ali no meio da tabela, se algum dos dois conseguir, né, a vitória, já vai entrar no G4. E agora a gente sai do sábado e vai direto para o domingo, porque vamos ter jogos ainda, tá? Então no domingo, voltando agora para o grupo A1, a gente vai ter o líder, tá? Que é o Amazonas Futebol Clube, enfrentando o São Raimundo de Roraima. Esse jogo ele vai ser às 4 horas da tarde e será lá no estádio Ismael Benigno, em Manaus, tá? E lembrando que o Amazonas, ele é o líder absoluto, não perdeu ainda, está invicto nessa Série D, mas o São Raimundo de Roraima, ele não tá tão ruim assim, ele está no meio da tabela, e se ele conseguir desbancar o Amazonas, o que eu acho muito difícil, ele já vai chegar ali no G4. E o segundo jogo no domingo, tá? Desse mesmo grupo, será entre o Humaitá e o São Raimundo de Manaus. Esse jogo ele vai ser às 6 horas da noite, lá no estádio Florestão, no Rio Branco, lá no Acre. E o Humaitá, ele está sofrendo bastante aí na Série D. Em 6 rodadas, ele perdeu 4, gente. 4, tá? E detalhe, assim, ele não tá muito bem na tabela, ele é o penúltimo colocado, perdeu na última rodada, mas vai ter aí o mando de campo. Então, se o Humaitá ganhar, chega ali pelo meio da tabela. Já o São Raimundo de Manaus, ele não está tão ruim assim, ele tem 10 pontos. E está no G4, na última posição do G4, né? Mas pelo menos está no G4. Tem aí uma sequência, tá? Sem perder alguns jogos. Então tá tudo certo. Se ele ganhar, ele já fica de vez no G4 e vai ser bem difícil de tirar ele. Agora a gente já pula direto para o grupo A3, porque vamos ter 2 jogos no domingo. O primeiro jogo vai ser às 3 horas da tarde entre o Globo de Natal e o Souza da Paraíba. Esse jogo ele vai ser lá no estádio Manuel Barreto, no Rio Grande do Norte. E o coitado do Globo não ganhou nenhuma ainda na Série D. Está na última posição. Tem aí 5 derrotas e 1 empate, tá? Tá triste a situação dele, tem 1 ponto apenas. E a pergunta que não quer calar, será que ele consegue desbancar o Souza da Paraíba, que atualmente está na 3ª posição com 10 pontos e não perde aí a 3 jogos? E o próximo jogo vai ser entre o Afogados e o Crato do Ceará. Esse jogo vai ser lá no Vianão, tá? Em Afogados da Engazeira, Pernambuco, às 4 horas da tarde. E mesmo que o Crato ganhe, ele não vai sair do Z2, tá? Ele vai continuar lá com a companhia do Globo, mas já o Afogados, se ele conseguir ganhar, ele já vai chegar bem pertinho aí de entrar no G4. E pelo grupo A4, lá no Batistão, em Aracaju, a gente vai ter o Sergipe enfrentando o Santa Cruz. Esse jogo vai ser às 4 horas da tarde. E o Santa, né, finalmente conseguiu ganhar aí o jogo. Na verdade, é a segunda vitória dele na Série D. Mas ele vinha aí de uma sequência nada boa, né? E ele conseguiu ganhar na última rodada contra o CSE por 2-1. E agora ele vai enfrentar o Sergipe lá na casa dele, né? Então vamos ver o que é que vai dar esse jogo. Eu, sinceramente, assim, acho que vai dar o Sergipe. Mas vai ser um confronto difícil, né? Então vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que esse grupo, né, que é o grupo A4, é um dos mais difíceis, assim, da Série D. Eu acho que até a última rodada a gente vai ter ali, sabe, jogão para definir quem vai ficar aí classificado para o mata-mata. Para você ter noção, o Sergipe, ele é o último colocado. Aí você pensa, não, ele é o pior time que tem. Não é, porque assim, se ele consegue ganhar do Santa Cruz, ele já vai pro G4. Então assim, tá muito acirrada a disputa ali. O Santa, ele tá quase entrando no G4, tá aí na 5ª posição com 7 pontos. Então assim, vai ser um jogão, tá? E o próximo jogo desse grupo, também no domingo, às 4 horas, vai ser entre a Jacuipense e o Lagarto de Sergipe. E esse jogo vai ser lá no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, na Bahia. E a Jacuipense e o Lagarto estão muito bem nesse grupo, tá? O Lagarto é o 2º colocado, ele ainda não perdeu nenhum jogo na Série D. Já a Jacuipense é a 3ª colocada,
com 9 pontos, um a menos que o Lagarto, tá? E também o primeiro colocado, que também tem 10 pontos, que é o Asa. Mas vamos ver o que vai dar esse jogo, né? Porque eu acho que vai ser bem disputado. Se não sair um empate, eu acho que vai dar uma vitória aí do Lagarto, porque eu acho que ele não vai querer perder aí para a Jacuipense, só que ela tem a vantagem que vai jogar em casa, né? Então vamos ver quem vai levar a melhor. E agora do grupo A4 a gente vai para o grupo A5, porque no domingo a gente vai ter 2 jogos, tá? E ainda vai ter um na segunda-feira. Mas vamos falar dos jogos do domingo, tá? E o primeiro jogo, ele vai ser ao meio-dia, tá? Eu não sei se vai mudar ainda esse horário, mas por enquanto está marcado para meio-dia do domingo. Esse jogo ele vai ser entre o Operário e o Grêmio Anápolis, lá no Dito Souza, em Várzea Grande, lá no Mato Grosso. E esse jogo ele tá bem difícil de saber quem que pode se dar melhor. Agora sim, eu acho que está mais com cara de empate. E você, torcedor, você acha que vai dar vitória do Operário ou vitória do Grêmio Anápolis? Eu acho que pode dar empate esses dois times, tá? Eles não estão muito bem na Série D, na verdade, estão ali no meio da tabela, porém, assim, dá sorte, né? Porque não estão muito bem, apesar que o Operário, ele ainda tem uma vantagem sobre o Grêmio Anápolis, porque ele tem um ponto a mais, ele está com 7 pontos e o Grêmio Anápolis está com 6 pontos. E assim, se o Operário ele conseguir sair com a vitória, por ele ter um ponto a mais que o Grêmio, ele já vai entrar no G4. Isso se os outros confrontos, né, do grupo também ajudarem aí, senão ele vai ficar aí no mesmo lugar e não vai mudar muita coisa. Já às 3h30 da tarde vamos ter o Iporá enfrentando o Ação do Mato Grosso. Esse jogo ele vai ser lá no Francisco Ferreira, em Iporá, Goiás. E vai ser aquele jogo que, assim, sinceramente, não vai mudar nada. Por quê? Porque o Ação, tá, assim, acho que todos os times da Série D, ele é o pior, tá, assim. Tem alguns times que ainda conseguiram um empate, conseguiram uma vitória, estão ali na última posição, mas ele não conseguiu nada. Ele não tem nenhuma vitória, nenhum empate, entendeu? Não tem nada, ele está simplesmente zerado, tem 6 derrotas consecutivas e assim, ele é o último colocado e mesmo que ele venha, né, a ganhar esse jogo, que eu acho muito difícil, ele vai a 3 pontos, né? Então assim, ele vai continuar na mesma posição. E 3 pontos tem também o seu adversário, que é o Iporá, tá? E o Iporá ele só conseguiu 3 pontos porque empatou 3 jogos. E assim, mesmo que ele consiga, tá, certo, essa vitória em cima do Ação, ele ainda vai continuar na mesma posição. Então assim, tá bem difícil, né, essa situação desses times. Se não sair um empate, gente, eu acho que provavelmente vai sair uma vitória do Iporá, já que vai ter essa vantagem, né, de ser o mandante. E agora pelo grupo A6 a gente tem apenas um jogo no domingo, tá, que vai ser lá no Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais, às 3 horas da tarde, entre o Pouso Alegre e o Nova Venécia do Espírito Santo. E esse vai ser um jogão, porque o Pouso Alegre, ele é o líder do grupo A6, tá? Ele tem atualmente 13 pontos, um ponto a mais que o segundo colocado, que é o Real Noroeste. Então, se ele ganhar esse jogo, ele já vai abrir uma vantagem maior, tá? Pra ninguém tirar ele da liderança. Já o Nova Venécia, ele é o terceiro colocado com 11 pontos. Então, assim, uma vitória ajudaria ele a subir aí algumas posições. Ele poderia tomar a liderança do Pouso Alegre, mas tudo ia depender do confronto que o Real Noroeste vai ter com o Bahia de Feira. Então, se o Real Noroeste ganhar, ele volta aí para a liderança. Se não, o Nova Venécia, caso ganhe do Pouso Alegre, tem a chance de assumir a liderança. E aí, será que o Pouso Alegre vai deixar o Nova Venécia ganhar? Eu acho que não. Eu acho que ele vai lutar até o final para conseguir se manter aí na liderança do grupo A6. E agora a gente já pula para o grupo A8, porque no domingo a gente vai ter 2 jogos, tá? O primeiro jogo vai iniciar às 3 horas da tarde e será lá no Domingos Gonzalez, em Tubarão, Santa Catarina, entre o Próspera e o Caxias do Rio Grande do Sul. E esse jogo é tudo que o Caxias precisa para assumir a liderança. Então, assim, vai ser bem difícil para o Próspera, que está na penúltima posição do Z2, tá? Então, assim, vai ser bem complicado para ele conseguir ganhar do Caxias, que está muito bem na Série D, mas tem aí a vantagem de ser o mandante. Porém, o Caxias, ele tá muito bem e se ele conseguir ganhar, ele que está na terceira posição do grupo A8, ele já vai conseguir assumir a vice-liderança, tá? E o último jogo do grupo A8 vai ser às 3h30 da tarde. Será assim um jogão entre o líder, que é o Cascavel do Paraná, e o Azures, tá? Esse jogo ele vai ser às 3h30 da tarde, lá no Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná. E esse jogo tem aquela promessa de jogão, porque vai ser bem disputado. Os dois times, tá? São os primeiros colocados. No caso, o Cascavel é o primeiro colocado com 14 pontos e o vice é o Azures com 11 pontos. Então, se o Cascavel ganha, né, ele já vai abrir uma vantagem bem maior para ficar ali na liderança sossegado e se classificar para o mata-mata. Já o Azures, né, caso o Azures venha a ganhar esse jogo, ele empataria ali com o Cascavel na mesma quantidade de pontos, né?
né? Então, assim, sensacional. Eu acho que vai ser bem disputado. Os dois times são os melhores desse grupo A8. A vantagem, óbvio, né, é do Cascavel, que vai jogar em casa, mas o Azures ele também está muito bem, então pode ter aí uma surpresa, né? Vai que o Azures ganha do Cascavel, faz ele ter a sua primeira derrota. Então vamos ver, tudo pode acontecer. E para você que pensou que acabou, ainda não acabou, tá? A gente vai ter apenas um jogo na segunda-feira, que vai ser entre o Anápolis de Goiás e o Ceilândia, tá? Esse jogo ele vai ser às 8 horas da noite, lá no Jonas Duarte, em Anápolis de Goiás, tá? E esse jogo ele vai ser muito disputado, tá? Porque os dois times que vão jogar são os primeiros colocados ali. Na verdade, o Anápolis é o segundo colocado e o Ceilândia é o terceiro colocado. O Ceilândia que chegou até a ficar na vice-liderança, mas o Anápolis conseguiu tomar o lugar do Ceilândia, né? E assim, o primeiro colocado é o Brasiliense. O Brasiliense tem aí 16 pontos. Aí vem o Anápolis com 13 pontos. E o Ceilândia com 11 pontos. Então, assim, quem ganhar desses dois times aí já vai ficar mais perto ali de tentar novamente voltar para a liderança. Porém, eu acho muito difícil o Ceilândia ganhar do Anápolis. O Anápolis que começou aí uma sequência muito boa. E, assim, vai ter a vantagem de ser o mandante. E eu acho que vai ser complicado aí pro Ceilândia, que deu uma avacalhada aí, né, nos últimos jogos. Ele que vinha de uma sequência muito boa. Tanto ele quanto o Brasiliense, né, que são aí os rivais. Eles vinham ali, sabe, marcando mesmo, assim, não vou perder, querendo ser o líder, mas aí depois que ele perdeu para o Brasiliense, aí desandou um pouquinho, empatou na última rodada, mas assim, ainda tá muito bem, né, óbvio, mas o Anápolis, ele está, de certa forma, bem melhor que o Ceilândia. Então vamos esperar para ver se o Anápolis, né, ele vai conseguir tirar o Brasiliense da liderança. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!